qual foi o momento, nos anos 70, nos anos 80, que você viu a necessidade dessa preparação física? Então, tanto a preparação física quanto a preparação mental. A primeira vez que eu apliquei isso no MMA foi em 1991, no Vale Tudo do Jiu-Jitsu contra a luta livre, que eu trabalhei com Fábio Gurgel e com Murilo Bustamante. Grande Murilão. Que eu fiz essa reprodução mental dos movimentos, uma técnica de relaxamento um dia antes. E eu comecei a ver a importância, que é uma coisa interessante, Rico, se você observar, eu já presenciei, que eu já tive muitos eventos de MMA e de surf também, atletas que estavam muito bem treinados fisicamente, muito bem treinados, e na hora da competição tiveram um desempenho muito abaixo do esperado. Mas por quê? Porque o treinamento mental, ele é tão importante, ou mais importante quanto o treinamento físico. A última semana, na semana decisiva de um campeonato, ou durante o campeonato, por exemplo, entre uma bateria e outra, tem que haver força mental, esse acompanhamento. Não tem que ter uma pessoa experiente ali para ter esse acompanhamento, para manter esse atleta num nível de competição focado. Então, são detalhes, às vezes... Na hora mesmo, né? Não é só antes, né? Não, é antes, durante, depois de todo o tempo. Eu vou dar um exemplo para você. Em todos esses eventos de MMA, eu faço para esses atletas, todos esses atletas que eu trabalhei... Fala o nome deles aí. Minotauro, Minotouro, Vitor Belfort, tudo em eventos grandes. O Vitor, quando ganhou do Vanderlei, depois ganhou do Akiyama, Anthony Johnson, o Minotauro, quando ganhou do Randy Couture, o Minotouro também, quando estreou no UFC, Demian Maia. Eu tive à frente com essas pessoas sempre, e muitos sempre voltando de lesões. O Vitor, quando perdeu do Anderson, eu comecei a trabalhar com ele de novo. Porque a cabeça do cara cai, né? E você tem que manter também, porque são horas e horas e horas de treinamento. Então, só para você ter uma ideia, no dia eu faço 3 aquecimentos no dia da luta. 3. Ninguém faz isso. Muitas pessoas... Por quê? Por quê? Eu preciso manter a cabeça, a mente desse atleta focada. Então, coisa que mais desgasta é o pensamento. Se ele começar a ficar pensando, o que eu vou fazer, essa competição, essa bateria, como é que vai ser... Como é que eu vou atacar, como é que eu vou defender... Aquilo ali já tem um desgaste grande. Só que, o que acontece? A maioria dos técnicos, dos preparadores, não entendem. Muitos chegaram para mim e falaram, mas o ganho disso aí é muito pouco, é 0,001%. Eu falo, é muito? Para um atleta de alto rendimento, é isso que vai fazer a diferença. Na hora H, né? E você está entendendo? Então, por que 3 aquecimentos? Muitas vezes, no vestiário, por exemplo, num UFC desse, você não tem um espaço adequado. Então, de manhã, eu faço toda a parte de respiração, a luta é à noite. Então, o atleta acorda de manhã, ele tem que estar ali focado em alguma coisa. Não pode deixar ele solto, começando a pensar na cabeça. Então, eu já trabalho essas técnicas de respiração com ele. O Minotauro, por exemplo, no Randy Couture, eu levei ele, nós tínhamos um gramado lá no hotel, nós ficamos ali, trabalhamos, volta, comeu, descansou. Antes de ir para o estádio, eu já faço toda a parte de mobilidade no hotel. Mas eu vou aos pouquinhos. E no vestiário eu faço só trabalho de tempo de reação. Por quê? Você não tem um ambiente adequado, tem muitos atletas junto com eles ali, muito falatório, então ele perde o foco. Quando eu faço esse trabalho de mobilidade, eu falo que é igual um avião quando vai levantar o voo. O cara já não bota na velocidade máxima e vai embora. Primeiro ele liga a turbina, ele vai... E o atleta, quando entra no ringue, ou quando ele entra no mar para competição, mentalmente, ele tem que estar no auge dessa adrenalina, do foco, né? De tudo. Porque se você faz um aquecimento equivocado, e vamos dizer que antes ele está com aquela adrenalina muito alta, você baixa muito antes, ele já entra mais relaxado, ele já perde tempo de reação. Então são detalhes que eu vim estudando há mais de 30 anos. Faz total diferença, Faz a total diferença. Tanto que, assim, eu falo que eu não sou o melhor, de jeito nenhum. Mas todos esses eventos de MMA, nenhum atleta meu perdeu uma luta. Não é por acaso. Lógico que foram os treinadores dele. Eu dei uma contribuição pequena. Mas essa contribuição... Faz a diferença, né? E eu peguei sempre, assim, o feedback deles. Porque no começo também, isso aqui não dá certo, eu vou mudar aqui. Eu fui mudando. Porque eu falo da diferença entre a informação e o conhecimento. As pessoas confundem muito isso. Uma coisa é a informação, outra é você ter o conhecimento de viver aquilo. Então, a formação, quando você tem um dado, por exemplo, você vê na internet, o cara fala da respiração, eu fui ali, pratiquei. O conhecimento é quando você pega essa informação, você começa a aplicar, que aí já começa essa pesquisa quantitativa. Vê o resultado.
Aí você recebe o feedback, aí você ajusta, aí não, tem que ajustar aqui. Eu demorei 30 anos. E cada atleta tem uma reação diferente, Se né? você tem um atleta introvertido, o trabalho é diferente de um atleta extrovertido. O atleta extrovertido é mais difícil, a concentração, você tem que ter uma outra abordagem. Então é muito detalhe que hoje eu vejo assim, a gente estava conversando ali antes, o surf evoluiu. Até pouco tempo, eu sei porque eu convivia. Os atletas de surf não levavam os preparadores na competição com eles. Eles ficavam... Os caras viajavam sozinhos. Como uma coisa dessa? Agora começaram a levar, mas eu acho que tem que levar a equipe inteira. Preparador, fisioterapeuta, psicólogo. Esse é o investimento. Não existe diferença. Por que eu trabalhei em 1984 na preparação física do Flamengo. O técnico era o Zagallo. Eu estava ali com aqueles atletas todos ali, quando o Flamengo... Peguei vários atletas... No auge, ali, né? No auge ali, quase. Então, eu comecei a ver, apesar de ser em 84, hoje também evoluiu muito mais, como era feita essa periodização, essa organização de toda a equipe. E ali eu comecei já... Entender de uma forma diferente. E a levar isso... Para outros esportes. Para outros esportes, principalmente para o MMA. Porque eram camps de treinamento 4, 6, 8 semanas, muito tudo desgastante. Às vezes demorava. Dependendo de... Por exemplo, o Vitor, quando lutou com o Vanderlei Silva, nós ficamos 6 meses, porque ele veio dos Estados Unidos com uma lesão na cervical. Aí o nosso amigo Filé salvou ali tudo, né? Ele estava para ser operado. Eu peguei os exames, levei no Filé. Falei, olha, se ele fizer essa operação aqui, eu falei, não, vamos recuperar. Aí ele não operou. Ficamos ali durante 3 meses ali dentro da clínica ali na Barra, onde era a Axe. Ele tinha uma clínica ali dentro. E eu ia lá, posso fazer um comentário aqui, à parte. Quando eu treinava lá com o Filé, que eu tenho hérnia de disco, ele sempre cuidou de mim, né? Além do joelho que ele me deu treinamento, o Vitor fazia lá. Época. E aí, o Vitor que me falou que a minha primeira oficina de prancha foi ali ao lado do Flamengo, no Selva de Pedra, durante a obra, que o meu irmão era engenheiro e o pai do Vitor Belfort era o cara que... Belfort, né? O Belfort mais velho, que autorizou o meu irmão engenheiro deixar eu fazer prancha lá na obra, né? Que small world. Que ano era isso? O Vitor... 80 e pouco, né? Não, a luta dele com o Vanderlei foi depois. Não, estou falando nessa época que treinava na Axe lá, o Filé. Acho que era já 91 ali, que ele estava na Axe, acho que era essa Depois ele foi para a R9 com o Ronaldinho, não foi? Mas ele foi diretor dos cursos de educação física e fisioterapia. E ele me convidou, e eu fui professor da Estácio nos cursos de educação física e fisioterapia, levando o meu trabalho para lá através dele. E o Filé sempre foi um cara que foi o que maior contribuiu para o desenvolvimento do meu trabalho. Por quê? Em 2002, ele me chamou lá e falou, tem um desafio para você. Eu falei, qual que é? O Ronaldo tá aí, trabalha com aquela lesão que ele teve para ir para a Copa, precisamos ganhar o arco de movimento, quero que você trabalhe com ele. Pô, aí eu comecei a trabalhar... Fenômeno, né? Aí foi uma experiência fantástica. Eu me lembro que o primeiro treino, a gente estava numa sala toda fechada, só com fisioterapeutas, o pessoal da Inter de Milão lá, falou, pode começar o treinamento. Olha a responsabilidade, né? Na Copa, né, cara? Então, essas responsabilidades, esses desafios, para mim, foram muito importantes. Foi um aprendizado muito grande, né? E momentos, assim, críticos, né? Assim, momentos... E outra coisa que eu vejo também, né, quando a gente fala da parte mental, né? Outro esporte, assim, que a cabeça é muito importante, o tênis, né, cara? Que é um jogo tão rápido, aí o cara tá ganhando, aí começa a perder e as decisões são tão rápidas. Trabalhei durante muitos anos com atleta de tênis também. Ali tinha uma Rio Raquete Mar ali, aqui na Barra, ali atrás do Novo Leblon também, tinha um clube de tênis ali, eu tinha muitos atletas de vários técnicos, era uma equipe juvenil, e também todos os esportes, né, Rico? Você precisa dessa parte mental.